E aí, pessoal, como tem passado esses dias? E enquanto a gente não volta para a escola, para a sala de aula, se encontrando no dia a dia, a sistemática das nossas aulas vai ser diferente, vai ser desse jeito, tá? A gente vai conversando por aqui. A gente tem que terminar o primeiro bimestre, que não terminamos ainda, porque o segundo já está à nossa porta. Então, vamos dar uma revisada no que a gente conversou até agora? Nesse ano, começamos falando sobre o trabalho. Por quê? O que me interessa no campo da filosofia falar sobre o trabalho? Nós trouxemos inicialmente dois autores que tratam desse tema, o John Locke e o Marx. Os dois são filósofos modernos, não estão entre os gregos antigos, lá no começo da filosofia, mas os dois vão dizer que o trabalho é uma das características, ou a maneira como o ser humano trabalha, o trabalho do ser humano é uma das características que diferenciam o ser humano do restante dos animais. Colocam ele num patamar diferente, como um animal racional, porque tem um trabalho que não é completamente ditado pelos instintos. Nós temos diferentes tipos de trabalho, nós trabalhamos de maneira diferenciada o tempo todo, ao longo do tempo, em diferentes lugares, em diferentes sociedades, em diferentes culturas. Diferentes variáveis constituem diferentes trabalhos. Nesse aspecto, o ser humano se diferencia dos demais animais completamente. Por exemplo, as aranhas vão tecer sempre a mesma teia, vão tecer uma teia, as aranhas de uma determinada espécie, elas sempre vão fazer a teia do mesmo jeito. Ao longo da história, se você pegar um estudo das aranhas do século 17, 18, não sei se já tem esse aprofundamento de estudo da biologia naquela época, mas enfim, se você fosse capaz de fazer um estudo das aranhas do século XV e da mesma espécie de aranhas hoje, você provavelmente ia chegar à conclusão de que elas não mudaram de hábito. Elas habitam num lugar que é favorável para a sua reprodução, elas têm o mesmo tipo de rotina, o mesmo tipo de trabalho, a mesma alimentação, e fazem as suas teias do mesmo jeito, pelo mesmo processo, com o mesmo grau de inclinação dos fios. A mesma coisa as formigas, a mesma coisa os pássaros, a mesma coisa os animais selvagens. E nesse ponto, então, que esses caras dizem que o trabalho diferencia o ser humano do restante dos animais, porque o trabalho humano, ele se transforma de maneira tal que só a partir do trabalho que uma determinada sociedade faz, a gente consegue fazer um estudo histórico profundo sobre ela, só a partir das suas relações de trabalho. Inclusive, tanto isso é importante para um desses autores que a gente mencionou, que ele vai dizer que toda a história da humanidade, ela se baseia em relações de trabalho. O Marx. E aí ele vai elaborar um método de análise histórica chamado de materialismo histórico dialético. A gente não vai falar dele agora, mas se baseia em relações de trabalho. E o segundo assunto da nossa apostila é cultura. O que a cultura tem a ver com o trabalho? Tudo, absolutamente tudo. A gente constitui a nossa cultura através do trabalho que a gente faz. E de maneira inversa, o nosso trabalho, o tipo de trabalho que a gente faz é determinado pela cultura que a gente compartilha. Então, essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Para além disso, tem um autor que a gente mencionou e tem uma frase bastante significativa nesse sentido, o Gordon Childe. Ele vai falar que na sociabilidade humana, nos seres humanos, as tradições, elas tomam o lugar das peles, das garras, das presas e dos instintos no mundo animal. Então, para a natureza humana, nós temos as traduções que substituem essas características animais que são vigentes no mundo animal. Não quer dizer que nós não partilhemos da natureza tal qual os animais. A gente ainda tem necessidades, nós ainda temos instintos, nós temos impulsos que a natureza nos determina e nós, como seres inseridos na natureza, obedecemos a esses chamados. Mas nós temos uma liberdade maior para além dos instintos. E é justamente esse o próximo tópico, o capítulo 3 da nossa apostila, que vai falar sobre liberdade. O Rousseau, um filósofo também moderno, ele vai fazer essa distinção que eu acabei de falar entre os animais e os seres humanos, porque os animais eles estão presos, eles são reféns dos seus instintos.
toda a sua vida ela é guiada, ela é baseada nos seus instintos naturais. O instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, instinto de defesa. Todo o seu comportamento é determinado pelos instintos. O ser humano não. Ainda que nós tenhamos instintos, que eu comentei, a gente tem que obedecer aos chamados da natureza, enfim, nós temos uma relativa liberdade em relação a eles. Até por isso que nós temos uma infinidade de culturas diferentes ao redor do mundo e maneiras de trabalho diferentes que constituem essas culturas, né? Por causa da liberdade que a gente tem. Essa liberdade em relação aos instintos animais. Em relação à liberdade, o Aristóteles, então, entre os gregos antigos e não um filósofo moderno, mas Aristóteles vai falar que as ações humanas, elas envolvem escolhas. E para a gente fazer uma determinada escolha, a gente precisa dispor de liberdade. Se a gente não tiver liberdade, a gente não tem escolha, né? Mas se a gente pode escolher uma coisa ou outra, é porque a gente tem liberdade de escolher uma coisa ou outra. E isso nos impõe responsabilidades. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E isso já vai abrindo caminho para o nosso próximo tópico. Mas, então, ainda no Aristóteles, ele vai dizer que essas ações que envolvem escolhas só podem ser ações racionais se a pessoa que tomou a ação, o sujeito, ele considera as possibilidades e as consequências dessas ações. Quer dizer, ele sabe que ele pode agir de uma determinada maneira A, B ou C. E ele conhece as consequências de cada uma dessas ações que ele vier a tomar. Então, nesse caso, a gente tem ações racionais, que são próprias do ser humano e não dos animais. O exemplo disso na historinha da apostila de vocês é o gato que pula na maquete e quebra o pomar lá. E gera um imbróglio, uma discussão, enfim. Naquele caso, a gente não pode dizer que o gato tomou uma decisão racional e ele pulou na maquete para quebrar o negócio por maldade porque ele queria uma piscina ao invés das árvores no pomar. Não, porque o gato está preso ao mundo animal, natural, dos instintos. Ele não tinha noção das escolhas que ele poderia tomar e muito menos calcular suas consequências. Isso é outra diferença, então, entre a natureza animal e a natureza humana, que é própria do trabalho, que é própria de constituir cultura, que é determinada pela liberdade que os seres humanos dispõem. Então, o que eu tinha falado sobre isso, que a liberdade nos permite tomar escolhas e que nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente toma, nos leva ao próximo tema, que é o capítulo 4 da nossa apostila, que é o existencialismo. É uma corrente mais ou menos moderna da filosofia também. Nós temos alguns autores célebres que partilham desse raciocínio. Dentre eles a gente cita o Kierkegaard, o Heidegger, o Sartre. Para os existencialistas, eles não acham que exista uma natureza humana fixa, imutável. Eles vão dizer que as pessoas constroem a sua própria existência através das escolhas que fazem, com a liberdade que têm, e são reféns das suas consequências e responsáveis por elas. Porque ao passo que eu realizo por exemplo, tem situações em que eu não posso escolher duas coisas. Se eu escolho ir por um caminho, eu deixo de ir por outro. E a soma dessas pequenas escolhas é o que vai construindo a nossa vida e a nossa existência, através da liberdade que a gente toma para produzir um determinado trabalho e erigir uma determinada cultura. Entendem? Por que a gente está tratando desses temas nessa sequência, com essa abordagem? Porque todos eles estão entrelaçados. Tudo isso a gente está falando da mesma coisa, é o mesmo assunto. A rigor, é o mesmo assunto. Então, tudo isso pode ser sintetizado no capítulo 5 da apostila, que vai falar sobre liberdade, existência e sociedade. A maneira como todas essas coisas se relacionam, estão ligadas. E quando a gente estuda as relações entre liberdade, existência, sociedade, trabalho, natureza humana, tudo isso, a gente estuda todas essas coisas na história. Todos os exemplos que a gente pode pegar dessas pessoas que estudaram essas coisas, todos os exemplos de trabalho, ou cultura, ou liberdade, ou animais, ou escolhas, ou enfim, todos os exemplos de quaisquer coisas que a gente pode coletar, vem da história, né? A gente busca os nossos exemplos, as nossas referências em eventos já acontecidos, em coisas que já passaram,
ou mesmo coisas que estão acontecendo, mas para isso a gente tem a história do tempo presente também. Então, todos esses assuntos, particularmente o trabalho, a cultura, a liberdade, todos eles estão inseridos na história. Então, isso nos leva ao campo da filosofia da história, que tem uma distinção entre filosofia da história e história da filosofia. A história da filosofia vai tratar da história da filosofia, como a filosofia surgiu, onde, por quê, quem foram seus autores, o que eles estudavam, onde eles estavam, onde eles nasceram, para onde eles foram, qual era o contexto histórico da época, como que era a sociedade na qual eles viviam. Aliás, aí a gente volta para a filosofia também, porque ela está em todos os lugares, em todos os assuntos sobre os quais a gente possa querer conversar. Porque se a gente for falar dessas localidades nas quais esses filósofos viveram e produziram suas obras, estudando história da filosofia, a gente perpassa pelas relações de trabalho que lá se davam, como que era a cultura deles, qual que era o nível de liberdade que eles tinham em relação ao restante da sociedade, se a sociedade era igualitária, se era desigual, se era hierárquica, se era... Enfim, é isso que vai estudar, então, a história da filosofia. Mas filosofia da história, então, vai estudar o quê? Por exemplo, tem algumas perguntas que são levantadas e procuram respostas na filosofia da história. A história é racional ou é completamente aleatória? Essas decisões que a gente toma, usando da liberdade que tem para constituir a nossa cultura, o nosso trabalho, enfim, é completamente aleatório ou tem uma razão? Tem um destino manifesto? Tem alguma coisa que nos leva a agir de determinada maneira? Ou é tudo ao acaso? É tudo por sorte ou azar? Tem leis na história como existem leis na natureza? Por exemplo, a lei da gravidade, o ciclo da água, ou porque chove e aí permeia o solo, aí evapora, aí condensa no ar e aí chove de novo, ou a maneira como as plantas se reproduzem, os organismos se reproduzem, que seguem uma determinada lógica, que sempre acontece do mesmo jeito. Na história, existem leis também que se repetem sempre do mesmo jeito? Existem situações que vão acontecer exatamente igual se eu tiver uma determinada fórmula, se eu fizer um determinado experimento, o que aconteceu antes vai acontecer exatamente igual depois? Existem leis na história, tal qual leis na natureza? Fica aí mais um questionamento. Existe um fim para a história? Tem um sentido na história? A história tem um sentido único, tem um objetivo a se cumprir no fim das contas? A gente é como se estivesse cumprindo um roteiro que começou lá no início da humanidade, ou quiçá antes disso mesmo. Tem um sentido para a história? Tem um sentido para a história de uma sociedade em particular? Tem um sentido para a história da humanidade de maneira mais ampla? Ou não? Ou a gente está aqui à toa, sem razão de ser? Todos esses questionamentos vão procurar respostas na filosofia da história, que a história da filosofia ajuda a contar, ajuda a elaborar, mas são coisas diferentes, tá? São coisas distintas, separadas. A história da filosofia é uma coisa, a filosofia da história é outra coisa. E o capítulo 7 é como se fosse um apêndice desse sexto. Ele questiona se em resposta a essas questões, existe um ser na história, existe uma essência na história, exista, afinal de contas, um sentido para as coisas, um objetivo para a história. Desde o início lá da filosofia, com os gregos antigos, existe esse debate, essa distinção entre o ser e o dever, sobre se as coisas estão sempre se transformando ou se elas são imutáveis e não se transformam nunca, ou qual é essa relação entre o ser e o dever. Aparentemente, a história pertence ao campo do dever, porque as coisas, nós observamos as transformações. Inclusive, a gente estuda em história a transformação do ser humano no espaço ao longo do tempo. E se a gente considera essa dimensão do tempo, nós temos como pressuposto as mudanças, porque a gente parte do pressuposto de que as coisas se transformam ao longo do tempo. Então, aparentemente, a história pertence ao campo do dever. Mas o Kant, um filósofo já moderno, ele imagina, ele teoriza, ele elabora que talvez exista um ser na história que se manifesta através da razão. E ele escreve a história, quer dizer,
ele faz a história acontecer de uma determinada maneira que já foi pensada, já foi programada, já foi elaborada, já foi anteriormente determinada. E a gente está aqui só cumprindo o que já foi pré-determinado. E todas as coisas na história se manifestam através da razão. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Então, mesmo as coisas que pareçam mais aleatórias, mais extraordinárias, mesmo... Então, isso nos conduz ao último capítulo da nossa primeira apostila, do nosso primeiro bimestre, em filosofia desse 7º ano, que é sobre a natureza humana. O que seria essa natureza humana? É um conjunto de características que são comuns a todos os seres humanos. Ainda que nós tenhamos as nossas diferenças particulares de um para o outro, existe uma coisa que é comum a todo mundo. Essa coisa que é comum a todo mundo, a gente vai chamar de natureza humana, que é próprio dos seres humanos, a todos os seres humanos. É a essência dos indivíduos, é o que nós naturalmente somos, por natureza. O Aristóteles vai falar que o ser humano ele é naturalmente propenso a viver em sociedade. Inclusive, a ideia de felicidade dele é que a felicidade é encontrada através da vida racional em sociedade. Essa é a ideia de felicidade para ele. O Maquiavel e o Hobbes, dois filósofos modernos, eles vão dizer que a natureza humana ela é egoísta, ela é mesquinha, ela é interesseira. Então são todos atributos moralmente reprováveis. Eu vou dizer que o ser humano só age em interesse próprio. E isso vai determinar o trabalho, a cultura, as escolhas, a existência de todas as pessoas, sociedades ao longo da história. Ao longo da história, né? Tenha ela um sentido maior ou não. Então, essa é a história, aliás, essa é a noção de natureza humana para o Maquiavel e para o Hobbes. O Rousseau, outro filósofo moderno também, ele vai dizer que não, que tudo bem, de fato existe uma natureza humana, mas ela não é má, ela é boa. O ser humano, no seu estado de natureza, ele é bom, ele é originalmente bom, ele nasce bom, mas a sociedade que corrompe ele com essas ideias de poder e de mesquinhez, de riquezas materiais, enfim. E tem um em particular que está escrito no posterior de vocês, o Platão. Ele vai ter uma outra ideia sobre essa natureza humana. Vai dizer que ela é dividida em 3 características. Uma característica apetitiva, uma colérica e uma racional. A característica apetitiva diz respeito aos nossos desejos, aos nossos impulsos. É a vontade de fazer alguma coisa, é a nossa busca pelo prazer ou a fuga do desprazer, né, do que nos desagrada. A colérica, a característica colérica da nossa natureza humana, ela fala dos nossos sentimentos mais intestinos, mais viscerais, como a raiva, o ódio, ou mesmo, sei lá, a ganância, a tristeza, a melancolia. Então essa é a característica colérica da natureza humana. E a terceira característica que se sobrepõe às outras duas, quer dizer, pelo menos moralmente é mais elevada do que a apetitiva e a colérica, é uma característica racional. Ele vai dizer, o Platão vai dizer, que o ser humano ele é senhor de si quando ele consegue fazer com que a razão prevaleça sobre a característica colérica e a apetitiva. Então, e isso só é possível para algumas pessoas através de uma longa, extensa e um longo caminho de educação. Que a pessoa tem que se educar para conseguir fazer com que a sua razão se sobreponha aos seus desejos e às suas emoções. Essa é uma das teorias sobre a natureza humana. Outros vão dizer que não existe uma coisa tal como a natureza humana. Então, postos esses assuntos, nós encerramos a primeira unidade, quer dizer, a primeira apostila inteira, tá? O primeiro bimestre fica encerrado dessa maneira. Não sei como nós faremos as nossas avaliações, eu tenho uma série de questõezinhas para fazer para vocês, eu espero que a gente possa entrar num acordo sobre essas coisas. De qualquer maneira, a gente vai conversando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, quiserem falar alguma coisa, qualquer coisa que seja, vamos fazer um canal de comunicação aqui, tá?
liguem na escola, mandem e-mails, mandem mensagens, tá bom? A gente vai se falando. Então, a gente se vê.